Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Leia Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia em ordem cronológica em um ano. Aqui eu estou usando a versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Você fica à vontade para usar a tua versão, a usar a Bíblia que você tem em casa, né? Estamos no capítulo 4 de Josué. Vamos lá? As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Essas pedras, ficarem em forma de memorial, que o povo passou ali de pés enxutos pelo Rio Jordão, Lá em Lucas 22, versículo 29, a gente vê quando o Senhor Jesus institui a Santa Ceia, E fala, em fazer isso em memória de mim, Então, são memoriais que são criados, Então, Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras para vocês, respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué também levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Glória a Deus. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passavam, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha. As campinas de Jericó, naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. Quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, do lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam sido tiradas do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel:
Quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, explique aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Aleluia. Aqui em Josué 4, né, a gente vê a narrativa que continua, né, sobre a travessia do Rio Jordão. Depois que o povo de Israel atravessou milagrosamente, né, amados, a terra seca, Deus ordena algo muito importante. Um memorial, para que as futuras gerações nunca esqueçam o que ele fez, né? E esse memorial eram 12 pedras, né? Ali dos versículos 1 a 7, Deus manda que Josué escolha 12 homens, um de cada tribo de Israel, para retirar 12 pedras do meio do Jordão, exatamente do lugar onde os sacerdotes estavam com a Arca da Aliança. Essas pedras seriam colocadas em Gilgal como memorial, né? Nos versículos 6 e 7 nós lemos: para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos perguntarem no futuro que vos significam essas pedras, então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança do Senhor. Esse tem um significado histórico, né? No mundo antigo era comum levantar memoriais de pedra para lembrar acontecimentos importantes. Aqui Deus estabelece um marco visível da fidelidade divina, né? E a aplicação espiritual para esse capítulo: Deus sabe que o coração humano esquece facilmente. Por isso ele cria formas de lembrar esses feitos, né? No Novo Testamento nós vemos algo bem parecido, quando Jesus institui a ceia do Senhor, né? Lá em Lucas 22, versículo 19. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim como as pedras lembravam o milagre do Jordão, a ceia lembra o maior milagre, a redenção em Cristo. Glória a Deus, né? As pedras dentro do Jordão, lá nos versículos 8 a 10, né, nós vemos que Josué também levanta 12 pedras, né? Além das pedras que os levitas lá levantaram, os sacerdotes, Josué também levanta 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes estavam. E isso nos mostra duas coisas: um memorial visível na terra e um memorial no lugar do milagre. Historicamente, provavelmente ficavam visíveis, né, quando o nível da água baixava, entendeu? Então, quando o nível da água do rio ele baixava, esse memorial aparecia. Quando era a época das plantações, das colheitas, né, ele ficava transbordando, como diz a palavra, né? Então, essa lição espiritual que a gente tira desse capítulo, que alguns testemunhos, eles são públicos, né, aparentes, mas outros ficam guardados num lugar profundo, né, da nossa história com Deus, lá no nosso coração, na nossa intimidade, né. Nem todo testemunho nós compartilhamos com as pessoas, né. Alguns nós deixamos guardadinhos lá na nossa alma, né. Dos versículos 11 a 18, fala da presença da arca e o poder de Deus. Os sacerdotes permanecem no meio do rio com a arca da aliança, até que todo o povo atravesse. A arca simbolizava a presença de Deus. Quando os sacerdotes saem do rio, as águas voltam imediatamente. Isso mostra que não foi um fenômeno natural, né, mas foi um milagre direto de Deus, né? E no Novo Testamento nós vemos que Cristo é a verdadeira presença de Deus entre a gente, né? Entre nós. O Evangelho de João, versículo 14 do capítulo 1, diz bem assim pra gente: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Assim como a arca abriu caminho no Jordão, Jesus abriu caminho para a nossa salvação. E também aqui fala sobre o propósito do milagre, né, dos capítulos 23 a 24. Qual é o propósito do milagre? Que todos conheçam o Senhor. Josué explica o significado do acontecimento ali para eles, né?
porque o Senhor, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante de vós, até que passastes, assim como o Senhor, vosso Deus, fez ao Mar Vermelho, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é poderosa. E aqui a gente vê dois propósitos para esse milagre, né? Que era fortalecer a fé de Israel e testemunhar para todas as nações, né? Que eles dessem esse testemunho às nações ao seu redor. Isso aponta para a missão do Evangelho. Porque Jesus disse, né, lá em Mateus 28, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Os milagres de Deus na Bíblia sempre apontam para algo maior, né? Para que o mundo conheça o Senhor. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Amém? E a mensagem cristocêntrica, né, para esse capítulo, elas são 3 verdades espirituais bem profundas, né? Primeira, Deus faz milagres reais na história. Assim como ele abriu o Jordão, ele continua agindo na vida do seu povo hoje, né? Para nós. Em segundo lugar, precisamos lembrar o que Deus fez. Testemunhos fortalecem a fé das próximas gerações, né? Tudo, por isso que nós levantamos memorial hoje através dos testemunhos, das histórias que nós contamos para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, né? E número 3, tudo aponta para Cristo. A travessia para a Terra Prometida aponta para Jesus, que nos conduz da morte para a vida eterna, né? Glória a Deus, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo nos escreve: essas coisas lhe aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência a nós. Aleluia. Fica aí o memorial, né? Resumindo, o capítulo 4 não é só um relato histórico, é um chamado para lembrar, testemunhar e confiar no Deus que abre caminhos impossíveis, o mesmo Deus revelado plenamente em Jesus Cristo. Aleluia! Então, nosso versículo para meditação é primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. O que isso quer dizer? Aqui na versão NAA, né, nós temos ela um pouquinho mais completa, né? Essas coisas lhe aconteceram como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, né? A versão NAA de 1 Coríntios 10, 11. Aqui Paulo está lembrando os cristãos de Corinto a história do povo de Israel lá no deserto, né? No capítulo 10, aqui ele cita vários acontecimentos, que o povo passou pelo mar, recebeu alimento espiritual, bebeu da rocha, né? Mas muitos caíram na idolatria, na imoralidade e na murmuração. Esses acontecimentos estão registrados principalmente, né, nos livros de Êxodo e Números, né? Mas Paulo está explicando que não foram escritos apenas para uma história, mas como advertência espiritual para nós hoje, né? E para nós também, né? Então é uma advertência de que Deus cuidou, né? De que Deus os guardou, né? Que a Bíblia é um exemplo para a nossa vida, né? Que os erros e os acertos do povo de Deus mostram o caminho que devemos ou não seguir. É um exemplo de que Deus quer que aprendamos com o passado. Se Ele deixou registrado para a gente, é porque é algo de importante está escrito aqui para nós aprender, né? E não repetir os mesmos erros. Israel caiu quando se afastou de Deus. Isso alerta para que nós hoje permanecemos firmes em Cristo, né? E também para nós estamos vivendo no fim dos tempos. Desde a vinda de Jesus Cristo, a igreja está vivendo a última etapa da história da redenção. Por isso, nós precisamos ter vigilância espiritual, né? Levar a palavra de Deus a sério, evitar os mesmos pecados que derrubaram Israel, permanecer fiéis a Cristo, né? Porque a Bíblia não é um livro antigo, é uma advertência viva para a nossa geração. Amém, né, amados? Seguimos aqui a nossa leitura no capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado
O coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel. Aqui. Em Gibeate Aralote. Foi esta a razão que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. Terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado Gilgal até o dia de hoje. A celebração da Páscoa. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte, a Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná, cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Versículo 13. O príncipe do exército de Deus. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não sou nenhuma nem outra coisa. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Aleluia. Aqui, né, no capítulo 5, depois que o povo de Israel atravessou milagrosamente ali o Rio Jordão, né, eles acamparam em Gilgal, perto da cidade de Jericó. Esse nome Gilgal quer dizer remover, né, foi onde eles removeram o prepúcio, né, onde eles confirmaram a aliança, né, com o Senhor, né? Israel com o povo do Senhor. Nesse momento, Israel finalmente estava dentro da terra prometida, né? Glória a Deus. Mas antes de iniciar ali as batalhas da conquista, Deus faz algo importante, ele prepara espiritualmente o povo, né? Josué mostra 3 acontecimentos bem fundamentais ali no capítulo 5, né? A renovação da circuncisão, né? A celebração da Páscoa e o encontro de Josué com o comandante do exército do Senhor, né? Esses eventos marcam uma nova etapa na história de Israel, né? O temor das nações, ali versículo 1, né? Quando os povos de Canaã viram que Deus havia secado o Jordão, eles ficaram aterrorizados, né? Eles ficaram apavorados, né? No versículo 1 eles falam, né? Derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles. Imagina o pavor, né? Deus já estava preparando o caminho, né? Antes das batalhas começar. E dos versículos 2 a 9, durante os 40 anos no deserto, muitos homens da nova geração, né, que não haviam ainda sido circuncidados, né, já estavam lá.
Então a circuncisão era um sinal da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Então Deus mandou que Josué circuncidasse essa nova geração que tinha sido criada no deserto, né? E no versículo 9, daí Deus fala, né? Depois que estavam todos circuncidados, se recuperando, né? Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, né? O opróbrio é a vergonha, né? Por isso o lugar recebeu o nome de Gilgal, que significa remover, né? Isso simbolizava que Deus estava removendo a vergonha da escravidão lá do Egito. Então aquela nova geração ali, ela já tinha nascido livre, né? A mentalidade era uma mentalidade livre, não estava mais presa à escravidão, né? Depois dos versículos 10 a 12, o povo de Israel começa a celebrar a Páscoa, né? A Páscoa, ela lembrava a libertação lá do Egito. Quando Deus salvou Israel da morte, né? Quando o anjo da morte passou pelas casas e não entrava onde havia o sangue nos umbrais, né? Logo após eles comerem os frutos da terra de Canaã, algo significativo aconteceu. O maná parou de cair. Então, a partir do momento que eles começam a comer do fruto da terra onde eles estão, o maná que alimentou eles durante 40 anos cessou, né? Agora eles começariam a viver dos frutos da terra prometida. Bênção, né? E dos versículos 13 a 15, nos fala sobre o encontro, né, de Josué com o comandante do exército do Senhor, né? E Josué pergunta para ele, né, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E a resposta é surpreendente, né? Não, sou o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostra em adoração, né? E esse encontro mostra que as batalhas de Israel pertenciam a Deus, né? Quando um anjo, né, aparece no Antigo Testamento e recebe a adoração, que as pessoas se prostram, né, com a cabeça em terra, ele é o anjo do Senhor, aqui ele está falando do próprio Jesus, né, com a sua espada desembainhada, né? Então era o príncipe do exército do Senhor, é o próprio Cristo, né? E ali Josué teve um encontro com Jesus, né, por isso se prostrou e o adorou. E esse comandante recebeu adoração, porque os anjos do Senhor, as criaturas de Deus, celestiais, que são ministros de Deus, eles não recebem adoração de homens. É somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo que recebem a nossa adoração. Então esse capítulo 5 aqui, ele está apontando para Jesus de uma forma bem profunda, né? A circuncisão espiritual. No Novo Testamento, a verdadeira circuncisão não é mais física, agora ela é espiritual. Colossenses, no capítulo 2 e versículo 11, Paulo nos escreve: nele também foste circuncidados, nele Jesus, que ele está falando, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Né? Isso significa um coração transformado por Deus, né? E a Páscoa também aponta para Cristo, né? A Páscoa, ela celebrava a libertação do povo do Egito, mas hoje ela é uma profecia, e naquela época também ela apontava para Jesus, o Cordeiro que viria, né, nos salvar da morte espiritual eterna, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo escreve, né? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é o verdadeiro Cordeiro que nos livra da morte espiritual. Oh, glória a Deus, né? Então, o comandante do exército do Senhor, para muitos estudiosos, né, da Bíblia, é uma teofania, né? Uma manifestação divina que aponta para Cristo, o verdadeiro líder das batalhas espirituais, né? Como eu já tinha comentado aqui, né? Então, em Apocalipse 19, versículo 11, João nos escreve, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, né? Aleluia, ele viu Jesus, né? Aplicação espiritual para nós hoje. Antes das vitórias, Deus trata o nosso coração. Antes da batalha de Jericó, Deus tratou o povo espiritualmente.
Em Tiago 4,8 ele escreve assim para nós: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Existe uma aproximação de Deus, e nessa aproximação nós temos um tratar, né? Deus também nos chama para uma nova identidade nele, né? Israel deixou a vergonha do Egito para trás, né? E ali os novos circuncidados, 40 anos depois, receberam uma nova identidade em Deus. Romanos 6, versículo 6, Paulo também nos escreve: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então o nosso velho homem está crucificado lá na cruz e ele não deve descer, né? Por mais que muitas vezes, né, o velho homem quer descer da cruz, faz uma força, né, se esforça para sair de lá, mas nós não devemos ceder à carne, né? Deixa ele lá crucificado em Cristo Jesus, né? Também Deus muda as formas de provisão. O maná cessou porque agora Israel viveria na terra prometida. Isso mostra que Deus trabalha de formas diferentes em cada fase da nossa vida, né? Em Mateus 6, versículo 33, Jesus diz, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Ele estava falando versículos antes, né? Todas essas coisas é o que nós precisamos para sobreviver, né? O teto, comida, um calçado, a roupa, a vestimenta, né? Amém. Então, quando nós colocamos o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo na nossa vida, em primeiro lugar, quando nós declaramos esse senhorio, essa obediência à sua palavra, o Senhor provê todo o mais, né? As batalhas pertencem a Deus. Josué aprendeu que ele não estava liderando sozinho. Romanos 8,31, Paulo nos atualiza aqui no Novo Testamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, né? Então, assim como Josué aprendeu que ele não estava jamais lutando sozinho, liderando sozinho, perseverando ali com aquele povo sozinho, nós também não estamos liderando sozinho, perseverando sozinho, batalhando sozinho. O Senhor batalha por nós, né? É o Senhor, né, que purifica o seu povo, que renova a aliança, que lembra-nos da redenção, mostra que Ele é quem luta as batalhas por nós, né? Assim como Israel foi preparado antes da conquista, Cristo prepara o coração do seu povo antes das vitórias espirituais. Uma aplicação aqui para nós guardar no nosso coração. Antes de Deus nos levar a grandes conquistas espirituais, Ele primeiro trabalha em 3 áreas na nossa vida: no nosso coração, na nossa identidade e na nossa dependência dele. Porque as maiores vitórias começam com transformação interior. Aleluia! Então, nosso versículo para meditação, Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, né, amados? Glória a Deus. Continuamos a nossa leitura no capítulo 6 de Josué, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem e rodeiem a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que
como Josué havia falado ao povo, aos 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser: gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as trombetas soavam continuamente, no segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor estava entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade. Cada qual em frente de si a tomaram. Destruíram totalmente a fio da espada tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Versículo 22, Raabe é salva. Então Josué disse aos seus 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela. Tão somente prata, ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Olha, promessa, hein? Não era para ser reedificado. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Aqui no versículo 6, a gente vê uma preparação espiritual ali de Gilgal, né?
O povo de Israel se preparou, se circuncisou, né, praticou a Páscoa, né, o Senhor retomou eles para praticar a Páscoa, e agora eles estavam prontos, né, para adentrar a terra prometida, né, para derrubar as muralhas, né, para o Senhor derrubar as muralhas e eles tomarem posse da terra que era deles, né, por herança, né. Então, essas muralhas, elas eram muito grandes, eram enormes, eram largas, né? Eram fortificadas, né? Não é um muro como a gente faz hoje para nós, né? E não, humanamente não tinha como eles adentrarem aqueles portões, né? Sem um grande exército, sem, né, grande força, né? E Josué não tinha esse grande exército humano, né? Mas tinha o exército do céu a favor deles, né? Mas Deus decide dar a vitória para Israel de uma forma bem sobrenatural, bem espiritual mesmo, né? Porque o papel deles foi se posicionar e crer. E quem derrubou, destruiu as muralhas foi o próprio Deus, né? Para mostrar que a conquista não viria pela força humana, mas pelo poder divino, né? Através da liderança de Josué, né? Então, essa explicação do capítulo 1, né, ele nos fala que a cidade, ali no versículo 1, ela estava fechada, totalmente protegida, porque eles estavam preparados para esse ataque, né? Só que, apesar disso, Deus já tinha declarado vitória. Então não tinha mais o que fazer, né? No versículo 1, né, Josué escreve: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava, né? Mas a vitória já estava declarada, né? E dos versículos 2 a 5 vem a estratégia divina, né? Deus entrega um plano ali para Josué, né? Durante 6 dias, o povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia. E 7 sacerdotes levariam 7 trombetas. A Arca da Aliança ia sempre à frente, porque a Arca da Aliança, como eu disse aqui no outro capítulo, representa a presença de Deus, né? Então a presença de Deus tem que estar sempre à nossa frente, sempre nos guiando, sempre nos levando, nos direcionando, né? E no 7º dia, eles deveriam dar 7 voltas na cidade, tocar as trombetas e o povo deveria gritar. Então as muralhas iriam cair, né? E essa estratégia mostra que a vitória viria de Deus, não de guerra humana. Então a obediência do povo, né, deu a vitória para eles. Dos versículos 6 aos versículos 16, o povo faz exatamente o que Deus ordenou. Durante 6 dias marcharam em silêncio. E no 7º dia eles deram 7 voltas e ao som das trombetas Josué ordenou: gritai, porque o Senhor vos deu a cidade. Lá no versículo 16. Glória a Deus, né? E dos versículos 17 ao 21, quando o povo gritou, acontece o milagre. No versículo 20, as muralhas ruíram. Israel entrou na cidade e a conquistou. Mas uma casa foi poupada. A casa de Raabe, que havia protegido os espias lá no capítulo 2. Ela e a sua família foram salvos. Toda a família dela foi salva por um posicionamento dela, pelo sangue do cordeiro que marcou a sua janela, né? Através daquela lã, né? Daquele novelo de lã vermelha, né? Daí, nos versículos 26 a 27, nós lemos sobre a maldição da cidade de Jericó. Depois da conquista, Josué declara que a cidade não deveria ser reconstruída. Jericó se tornaria um símbolo do julgamento de Deus. E a mensagem que a gente tem aqui nesse capítulo, apontando para Cristo, é que a vitória não vem da força humana. Israel não venceu com armas ou estratégia militar, né? Foi Deus que derrubou as muralhas. E da mesma forma, a salvação não vem por obras humanas, não vem pela força do nosso braço. Lá em Efésios, Paulo nos escreve no capítulo 8, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça de Cristo na cruz que nós somos salvos, né? Crendo nele, tendo fé nele. E isso é uma coisa que não vem de nós, não é
algo que, eu escolho. É um dom que Deus nos dá. E não é por obras, nada que nós venhamos a fazer para Deus nos dar salvação, né? Para que a gente não se glorie disso. Porque a nossa salvação, ela veio por Cristo Jesus. Não nada que nós façamos nessa terra, caridade, boas coisas, boas obras, vai nos comprar a salvação. A salvação foi paga pelo sangue do Cordeiro lá na cruz, né? E Raabe, ela fica para nós como um símbolo da graça de Deus. Essa graça que alcançou essa família, essa hoje, né, ex-prostituta, né? Lá naquele momento ela era uma meretriz, como diz a palavra, uma prostituta, uma pecadora, mas ela foi salva pela fé, ela foi alcançada pela graça. E ela aparece na genealogia de Jesus, em Mateus 1, versículo 5. Ela casou com Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E isso mostra o que a graça de Deus alcança qualquer pessoa. Boaz era o avô de Davi, né? Olha que bênção, né? Então, e o grito da vitória aqui nesse capítulo, que derrubou a muralha, lembra a vitória final de Cristo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui Paulo está falando do fim dos tempos, né? Do arrebatamento. Né? Assim como as trombetas anunciam a queda de Jericó, as trombetas anunciarão a vitória final de Cristo Jesus, né? Que ele está falando do arrebatamento, não, perdão, amados, que Paulo está falando da vinda de Cristo para trazer o milênio para a terra, né? No final dos 7 anos ali do governo do anticristo na terra, Jesus vem no Monte Sinai e ele vai, as trombetas vão ressoar, né? E ele vai descer dos céus e vai implantar o milênio na terra, né? Glória a Deus, né? Então nós temos que estar ligados aí nas trombetas, né? E a aplicação espiritual para hoje, Deus vence batalhas impossíveis. Jericó parecia invencível, né? Porque é uma muralha gigantesca. Mas Deus mostrou que nada é impossível. Lucas escreve isso para nós lá no capítulo 18, versículo 27 de Lucas, né? O que é impossível para os homens é possível para Deus. A obediência, ela precede o milagre. A pessoa que é obediente à palavra, que confia no agir do Senhor, ela vai obedecer mesmo sem entender. E isso vai prover o sobrenatural de Deus na sua vida. João 14, 23, João nos escreve: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso são palavras de Jesus Cristo que João escreveu aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Palavras de Jesus, amados. João 14, 23. Que essa passagem fique guardada no teu coração para a tua meditação de hoje. Amém? Aqui nós terminamos mais um dia de leitura. Deus te abençoe.